Continuamos nessa aula com mais alguns exemplos de interpretação de fórmulas com quantificadores. Agora, considerando uma pequena modificação na fórmula do exemplo da aula anterior. Na aula anterior, consideramos a fórmula H1, que é 1 para todo, e aqui tem o seu escopo. Por isso, essa variável x é uma variável ligada. E nesse caso, os símbolos livres de H1 é Q, P e A. O predicado Q, o predicado P e a constante A. E como vimos, para interpretar H1 é necessário interpretar seus símbolos livres, Q, P e A. Vamos modificar um pouco essa fórmula H1, retirando esses dois parênteses. Nesse caso, temos a fórmula H2. E, dado que esses dois parênteses foram retirados, o escopo desse quantificador para todo x passa a ser apenas esse átomo. Temos aqui o escopo de para todo x. E nesse caso, essa variável x que ocorre aqui é uma variável livre. No caso de H2, além de retirar os parênteses, colocamos aqui uma função f. E isso é legal. Temos aqui um predicado aplicado a um termo. Nesse caso, os símbolos livres de H2 são Q, P, A, os dois predicados e a constante. Além disso, essa variável livre e o símbolo de função que adicionamos. Portanto, para interpretar H2 é necessário interpretar Q, P, A, X e F. Olha como é diferente do que tinha aqui em cima. No caso de cima, não era necessário interpretar separadamente X, porque essas duas variáveis ocorrem ligadas em H1. E se ocorrem ligadas a esse quantificador, a semântica dessas variáveis é dada pela semântica do quantificador. Veja agora como aplicar a regra para a interpretação de quantificadores a essa fórmula H2. Considere uma interpretação sobre CC, conjunto dos alunos de ciência da computação. E H2, a fórmula que acabamos de definir para todo x, QXA ou PF de x. Pergunta: em que condições H2 é verdadeiro? Para começo de conversa, observe o seguinte, que H2 não é uma fórmula do tipo para todo x, H. Por isso, para determinar se essa afirmação é verdadeira ou não, no início, não devemos usar regras semânticas para os quantificadores. A fórmula H2 não é uma fórmula do tipo para todo x, um H. Ela é, antes disso, uma disjunção. H2 é uma fórmula do tipo A ou B. Ela é uma fórmula do tipo A ou B, onde A é essa parte e B é essa parte. Portanto, a interpretação de H2 é verdadeira se a interpretação dessa disjunção é verdadeira, mas a interpretação de uma disjunção é verdadeira se a interpretação da parte esquerda é verdadeira ou a interpretação da parte direita é verdadeira. Agora sim, aqui temos uma fórmula do tipo para todo alguma coisa. E quando é que um para todo é verdadeiro? Nesse domínio, nessas condições para essa interpretação. Para todo é verdadeiro quando? Para todo D do domínio de CC, quando o x é interpretado como D, a interpretação de QXA, que é o resto, que é o H, que é a parte que está aqui, é verdadeira. Ou
a interpretação do resto verdadeiro, que é simplesmente repetindo o que está escrito aqui depois do ou. Portanto, essa fórmula é uma fórmula do tipo para todo XH, em que o H é essa parte verde, que é XA. E para estabelecer essa equivalência, lembre, usamos a regra 1. A regra que diz quando é que um para todo é verdadeiro. E usamos a regra 1, considerando o caso particular em que H é esse átomo, temos aqui um para todo e temos aqui um verdadeiro. E observe que do lado de cá, escrevemos aqui o domínio, e nesse caso particular é CC, e escrevemos aqui H, que nesse caso particular é QXA. QXA é o H. O próximo passo, então, é continuar desenvolvendo e ver em que condições a fórmula H2 é verdadeira. Veja o esquema. Seja aí uma interpretação sobre CC, conjunto dos alunos de ciência da computação. Considere o predicado P, que conforme a interpretação I, caracteriza as pessoas inteligentes. Q caracteriza a relação gostar de, e A é interpretado como sendo Zé. E F é uma função que é interpretada como sendo o colega preferido de XI, ou seja, f de x retorna o colega preferido de x. Nesse caso, x interpretado, evidentemente. Em que condições H2 é verdadeira? Observe que H2 é a fórmula para todo x, que é xa, e aqui tem o escopo do para todo, ou pf de x. Essa variável ocorre livre. Desenvolvendo, aqui temos uma disjunção. Para a disjunção ser verdadeira, a parte esquerda tem que ser verdadeira, ou a parte direita verdadeira. Um para todo é verdadeiro se e somente se para todo D do domínio, quando x é interpretado como sendo D, a interpretação do resto é verdadeira. E ou reescrevi o que está aqui. Interpretando essas partes. Olha, reescrevendo isso aqui. Então, para todo D pertencente a CC, quando x é interpretado como D, então esse x aqui é interpretado como D. O A é interpretado como sendo Zé. O Q passa a ser o predicado semântico. E tudo isso é verdadeiro. Então, coloca aqui verdadeiro. Então, para todo D pertencente a CC, QI, o predicado semântico aplicado a D e Zé, nos dá verdadeiro. E ou o predicado semântico P aplicado à função semântica FI aplicada a XI. Reescrevendo o que está aqui. Para todo D pertencente a CC, QI é o predicado que caracteriza a relação gostar de. Então, D gosta de Zé. D gosta de Zé. E ou F de X I nos dá o colega preferido do X, I. Então, I ou o colega preferido de XI é inteligente. Reescrevendo isso que está aqui, de forma equivalente. Todo aluno de ciência da computação gosta do Zé, ou o colega preferido de XI é inteligente. Essa é a nossa afirmação final. Mas afinal, essa afirmação é verdadeira ou não? Para saber sobre isso, para responder tal fato, preciso saber se todo aluno de ciência da computação gosta do Zé. Se isso não for o caso, preciso saber se o colega preferido de XI é inteligente. Mas, afinal, quem é o colega preferido de XI? Simplesmente coloquei X interpretado. Não disse quem é o XI. Então, I de H2 é verdadeiro se somente se a afirmação final é verdadeira. Mas do jeito que está escrito aqui, não é possível saber se a afirmação final é verdadeira, pois não sabemos quem é XI. Conclusão importante.
para interpretar H2 é necessário interpretar todos os seus símbolos livres. E quem são os símbolos livres de H2? Q, A, P e X. X é um símbolo livre porque essa variável nesse lugar é uma variável que ocorre livre. Preste atenção. Os símbolos livres de H2 formam esse conjunto. E para interpretar uma fórmula H2 como essa ou uma outra qualquer, é necessário interpretar seus símbolos livres, que eventualmente podemos ter variáveis. Vamos considerar, para terminar essa aula, mais um exemplo. Um exemplo que nos chama a atenção sobre o escopo dos quantificadores. Temos que prestar atenção para interpretar as fórmulas nos escopos dos quantificadores. Por que isso? Olha, para interpretar uma fórmula da lógica de predicados, é necessário interpretar seus símbolos livres. E, para saber se uma variável é ou não um símbolo livre, temos que observar os escopos dos quantificadores. Seja aí uma interpretação sobre um universo U qualquer. Considere essa fórmula com esse escopo para todo, e aqui tem o escopo para todo, porque aqui temos o parênteses. E agora a mesma fórmula, mas sem os parênteses. Agora o escopo está aqui. Queremos chamar a atenção de um fato importante. Nessa fórmula, essas duas variáveis estão ligadas a esse quantificador. Por isso, são variáveis interpretadas conforme o quantificador para todo. Aqui, essa variável é interpretada conforme o quantificador para todo. Mas essa variável, ela é uma variável livre. E, nesse caso, ela é interpretada por I. Veremos por que isso. Vamos desenvolver aqui e aqui. E vamos justificar essas três afirmações. Aqui temos para todo verdadeiro. Pela regra 1, um para todo é verdadeiro quando para todo D do domínio, quando x é interpretado como sendo D, a interpretação do resto, do escopo do quantificador, é verdadeiro. Aqui tem uma conjunção. Uma conjunção é verdadeira quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é verdadeira. Então aqui, a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é verdadeira. Não esqueça de escrever a interpretação com a extensão, nos dois casos, porque quem está interpretando essa conjunção é I com essa extensão. Desenvolvendo aqui, olha, tem o predicado semântico PI aplicado a D, porque X é interpretado como sendo D. E aqui o predicado semântico QI aplicado a D, porque X, de novo, é interpretado como sendo D. E tudo igual a T, porque aqui temos D. Desenvolvendo esse caso aqui, inicialmente observe que aqui essa fórmula é uma conjunção. É diferente dessa que é uma quantificação universal seguida do seu escopo. Aqui temos uma conjunção. E uma conjunção é verdadeira quando a sua primeira parte é verdadeira e a segunda parte é verdadeira. A primeira parte é um quantificador universal seguido do seu escopo. E um para todo é verdadeiro, de novo, pela regra 1, quando para todo D do domínio, quando x é interpretado como sendo D, a interpretação do resto, do escopo do quantificador, Px é verdadeiro. E repetimos o que está escrito aqui. I de Q de x é verdadeiro. Desenvolvendo o que está escrito aqui, temos para todo D do domínio o predicado semântico aplicado a D, porque nesse caso x é interpretado como sendo D, é verdadeiro. E o predicado semântico aplicado a xi é verdadeiro. Observe a diferença do que está escrito aqui e do que está escrito aqui. Para todo D pertencente a U, para todo D pertencente a U. Predicado semântico PI aplicado a D igual a T. PI aplicado a D igual a T. E. Aqui eu tenho QI aplicado a D. Aqui eu tenho QI aplicado a XI. Ou seja,
Quando o x é uma variável que está no escopo do quantificador para todo, essa variável x, que está aqui, é interpretada como sendo d. Isso vem de uma extensão que apareceu aqui devido ao quantificador para todo. Essa mesma extensão não apareceu aqui. E ela não apareceu aqui porque essa variável não está no escopo desse quantificador. Então, aqui essa variável é interpretada pela extensão. E a extensão ocorre devido ao quantificador. Aqui a extensão não aparece. E ela não aparece porque essa variável x, que está aqui, é uma variável livre e que é interpretada por i. E sendo interpretada por i, é um xi e não um d. Só para lembrar, aplicamos aqui a regra 1 e a regra 1 aqui novamente. A regra 1 é aquela que diz que para todo xh é verdadeiro, quando é que um para todo é verdadeiro? E aqui temos o escopo do para todo. Se somente se para todo d do universo, quando o x é interpretado como d, a interpretação do h é verdadeiro. Certifique da aplicação dessas regras nesses dois lugares. Estamos caminhando, meu amigo. Observe que são muitos os detalhes. E, evidente, não dá para falar de todos no mesmo momento. Temos que ir por partes. Mas estamos caminhando.